pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Pereira e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um pãozinho super funcional, recheado, super prático, fácil de fazer. Tenho certeza que você deve ter todos os ingredientes aí na tua casa. Bora começar? Nós vamos precisar de um liquidificador, então a primeira etapa, os ingredientes líquidos, nós vamos bater tudo no liquidificador. Caso você não tenha liquidificador, bem tranquilo, você pode bater na mão mesmo com o garfo. Mas eu vou bater no liquidificador. Primeiro a gente pode colocar a água. Aqui eu tenho uma xícara de água, ela está levemente morna. Uma colher de sopa de açúcar demerara, você pode utilizar o açúcar da tua preferência. Aqui eu tenho 1/4 de azeite de oliva, mas você pode também utilizar o óleo de girassol, o óleo que você tiver em casa. Bem tranquilo em relação à gordura. Claro que um pãozinho assim, um pãozinho mais funcional, recheado, salgado, super combina o azeite de oliva. Um ovo. Esse aqui é aquele ovo um pouquinho maior. Ele é um ovo de aproximadamente 60 gramas, mas se caso você tiver em casa aquele ovo bem pequenininho, você usa 2 unidades, bem tranquilo. E uma colher de chá de fermento, aquele fermento para pão, que é o biológico, não o químico. Aqui eu vou utilizar também meia colher de chá de sal, bem importante não esquecer do sal. E bora bater tudo, a nossa misturinha líquida. A nossa misturinha já está batida, então agora a gente vai partir para a segunda etapa. Agora nós vamos partir para a nossa segunda etapa. Aqui tem 250 gramas de um mix de farinha. Metade farinha de aveia, metade farinha de trigo integral. Então eu vou colocar aqui na minha bacia, eu vou mexer com uma colher de pau mesmo. Vou dar uma misturadinha. Ele é um pãozinho, pessoal, 100% integral, não tem nenhuma farinha branca. E a nossa mistura que já está batida, vou colocar por cima das nossas farinhas. Vocês vão perceber, pessoal, que é bem tranquilo de fazer. Agora eu só vou misturar. Não precisa você sovar, nada disso. Pessoal, vou mostrar para vocês agora a textura da massa. Vocês vão perceber que ela fica uma massa um pouquinho mais molinha. Se caso você ver que existe uma necessidade de colocar um pouquinho mais de farinha, você pode colocar. Isso vai depender também do clima, do tipo de farinha que você utilizar. Existem algumas marcas que sugam mais água, outras marcas não. Então, você vai dar uma olhadinha aqui no vídeo, como que ficou a textura da massa. E daí depois você compara aí com a sua na hora que você for fazer na sua casa. Eu deixei a nossa massa mais pra mole, ó. Tá vendo que ela escorre? Ela é uma massinha que não é uma massa firme. Diferente de alguns pães que às vezes a gente precisa amassar, né? Tem aquele período ali de até mesmo cilindrar. Tem algumas pessoas que gostam de cilindrar, deixar ali um bom tempo amassando. Esse pãozinho não precisa. Então ele é um pãozinho de massa mais molinha mesmo. Então, bem tranquilo. Lembrando que a gente está utilizando farinha de trigo, então quanto mais você às vezes ir mexendo, ele vai desenvolvendo um pouquinho mais o trigo. Então, ok, nossa segunda etapa já está pronta, agora a gente vai partir para a terceira etapa. Nossa terceira etapa, super simples, o que você tiver na geladeira você pode colocar no meio do pãozinho. Caso você não queira o pãozinho recheado, você pode fazer o pãozinho somente ali, só a massinha, assa tranquilo e depois você come aí com a tua geleia, né, com o que você quiser. Mas nesse caso, a gente vai estar fazendo um pãozinho que já vai ter recheio, então vai ser também bem mais prático aí para o café da manhã, para o café da tarde. Pessoal, eu vou utilizar uma xícara de queijo raladinho, pode ser o queijo da sua preferência, o que tu tiver na tua casa, bem tranquilo, uma xícara já é suficiente. Aqui eu tenho meia xícara de cenoura raladinha bem fininha, eu já coloquei uma pitadinha de sal. E aqui eu tenho 3 tomatinhos cereja também, já com uma pitadinha de sal.
mas você pode escolher aí o tomate da sua preferência, também pode ser o tomate normal, aquele maiorzinho, só retirar a semente. Eu também retirei dos tomatinhos cereja para não passar tanta umidade para nossa massa. Então não coloca muito tomate, a não ser que você troque pelo tomate seco, que não tem ali a umidade, já foi desidratado, daí é bem tranquilo, tu pode colocar a quantidade que você quiser, que não vai estar passando umidade para a massa. Orégano, você pode colocar ervas finas, a erva que você quiser, o que você tiver em casa. Aqui eu tenho gergelim para dar aquela crostinha do mix ali de gergelim, que eu acho bem legal para finalizar o pãozinho. Então, mas também fica a teu critério, se você não quiser colocar de gergelim, se você não tiver às vezes em casa, pode deixar o pãozinho lisinho em cima, bem tranquilo. Então, a terceira etapa agora da nossa massa, a gente vai estar montando o nosso pãozinho. Eu vou utilizar uma forma, essa é uma forma de pão, uma forminha de bolo inglês, o que você tiver em casa. Se caso você tiver uma forma maior, ele só vai ficar um pouquinho mais fininho. Mas se você tiver uma forminha mais ou menos de 18 centímetros por 10, que é essa daqui, bem tranquilo, bem legal. Então vamos para a montagem do nosso pãozinho. Primeiro eu vou colocar metade da nossa massa na forma. Vou dar uma leve batidinha aqui para ele assentar. Vou colocar o queijo. Queijinho no meio. Pessoal, esse pãozinho fica uma delícia. Vocês não vão se arrepender de testar aí na casa de vocês. Próxima etapa é os tomatinhos. O tomatinho dá um sabor tão especial junto com o queijo. Parece que a gente está comendo, sei lá, um pãozinho de pizza. E também a nossa cenourinha ralada. Cenourinha é opcional, se você tiver outra coisa na sua casa, até mesmo uma batata doce raladinha, dá super certo. E eu vou finalizar agora com o orégano. Por isso que ele vai ficar bem pizza, bem saborzinho de pizza mesmo. Claro que na pizza não tem cenoura, né? Mas a gente pode inventar. Agora a gente coloca o restante da nossa massa por cima. Tá vendo que ela tá ficando um pouquinho mais grossinha? Porque como eu tô utilizando somente farinhas integrais, ele acaba sugando um pouquinho de água da nossa massa. Então, às vezes você vai perceber, nossa, mas a massa ficou mole no começo, né? Mas não, se você esperar um pouquinho, você vai perceber que não precisa você colocar mais farinha. É só aquele efeito do começo. Mas se você perceber que não engrossou ali com 5 minutinhos, aí é necessário colocar um pouquinho de farinha mesmo. Então, eu vou dar uma ajeitadinha aqui, em cima. Essas colheres de pau é muito boa, muito bacana. Para bater essas massas assim, mais pesadinha. Dá uma ajeitadinha. Ficou bem legal. E agora eu vou finalizar com uma crostinha de gergelim. Vou colocar bastantinho porque eu gosto, mas se caso você não gosta, coloca menos. E aqui ficou o nosso pãozinho. Então partimos para a quarta etapa. Nosso pãozinho vai ficar descansando por aproximadamente uns 20, 25 minutinhos. Nesse período de tempo, eu já vou deixando o meu forno aquecendo para que a hora que ele estiver no tamanho ideal para colocar no forno, o meu forno ele já esteja com a temperatura adequada de 180 graus. Então, quando você terminar o pãozinho, você já pode ir ligando o teu forno, deixa aquecendo ali bem tranquilo, porque depende aí da temperatura da cidade onde você mora, pode ser que ele cresça um pouquinho mais rápido ou pode ser que ele demore mais. Então também tem essas variações aí de clima para clima, né? Então nesse caso eu vou deixar ele crescendo um pouquinho, mas eu acredito que aqui, como tá um pouquinho mais calor aqui em Jaraguá, então vai demorar uns 20 minutinhos no máximo. E eu já vou colocar o forno para aquecer.
Pãozinho já ficou pronto, ficou cerca de 35 minutos no forno. Olha que coisa mais linda essa crostinha de gergelim. Esse recheio ficou maravilhoso. Eu tenho certeza que se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês não vão se arrepender.